coração, e eu ouvi aquela frase, e a frase que veio ao meu coração dizia assim: eu não posso ir a qualquer lugar, eu não posso entrar em qualquer lugar, a minha presença é muito importante e poderosa, eu não posso estar em qualquer lugar. E quando eu conferir a alguém a minha presença, isso será porque eu confiei naquelas pessoas, porque elas terão muito poder, muita autoridade por causa da minha presença. Mas para que eu entre, para que eu venha, eu preciso ser aclamado, adorado, desejado, porque eu sou o Rei. E eu comecei ali a orar e a chorar e dizer: sim, Senhor, Tu és o Rei, e de alguma forma nos ajude a Te honrar como Rei eterno, imortal, Rei dos Reis. Nos dê um coração assim de poder olhar para o Senhor e perceber a grandeza do que nós estamos lidando. E eu falava também: Senhor, nos dá o temor disso, porque às vezes nós fazemos de uma forma assim tão normal, tão comum, tão displicente, e nós não percebemos a grandeza com que nós estamos lidando. E eu me lembrei então de um versículo que o Senhor fala assim: eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Ele dizia a Israel: eu não posso entrar na cidade, porque as pessoas não estavam preparadas, elas não haviam se santificado, o Senhor não podia entrar ali. Você pode tomar o seu lugar. Sabe, eu, com isso no coração, eu vou tornar num versículo que nós lemos esses dias atrás, que está em 2 Crônicas 16:9. Diz assim, eu vou ler na versão Almeida, na King James. A Almeida diz assim: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. A versão King James diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. O contexto desse versículo, ele diz uma coisa: o rei aqui era Asa, e chega o profeta trazendo uma palavra para Asa, o rei de Judá. E ele estava numa circunstância que houve uma guerra entre ele, Judá, e seu companheiro, seu irmão, o rei de Israel, o rei Baasa. E Baasa vem e começa a construir uma cidade próxima da dele, um forte próximo da entrada da cidade de Judá. E então o rei Asa, que era o rei de Judá, ele chama um rei Ben-Hadad, o rei da Síria, e faz aliança com os sírios. E então, quando ele faz aliança com os sírios, o profeta vem a ele, e o teor da conversa do profeta foi o seguinte: por que você não confiou no Senhor, ao invés de buscar aliança com o rei da Síria? Você não conhece o Senhor teu Deus para saber que Ele é o Rei poderoso e poderia te livrar dessa condição? Por que você não conseguiu confiar no Senhor Deus? E aí a palavra vem: porque afinal, Asa, rei de Judá, o Senhor, Deus de toda a terra, Ele está contemplando a terra, à procura de alguém em que Ele possa revelar-se poderoso. Eu não sei para você, mas essa palavra me é tocante, ela me é tocante demais. Deus está procurando, olhando para a terra,
procurando um homem e uma mulher para revelar-se nessa pessoa o Deus Todo-Poderoso. Sabe, eu começo a observar, e se nós começarmos a olhar, por que há uma ausência do poder de Deus? Por que há uma ausência de glória, de curas, de milagres, de sinais, de maravilhas? Será que não é porque o Senhor está olhando e procurando na terra e não está encontrando alguém que Ele possa confiar-se poderoso e falar: ei, vem cá, eu quero tuas mãos para levantar enfermos, eu quero você para revelar em ti o meu poder, a minha grandeza, para que você faça o meu nome conhecido, para mostrar aos habitantes da terra que eu continuo sendo o mesmo de ontem, Deus eterno e poderoso. Porque Ele, da parte dele, Ele diz: eu não mudo, em mim não há variação, o Senhor continua o mesmo. A questão é que eles estão procurando na terra e não estão encontrando. Então esse é o tema da mensagem que você ouve de mim aqui há tempos e tempos. Eu continuo de alguma forma sendo uma voz no meio de vós, e eu me incluo no vós, porque essa palavra ela me fere, porque eu entendi que o destino da minha vida é ser alguém nas mãos de Deus. Lembra daquela canção antiga que dizia: eu quero ser um vaso novo nas mãos do Deus. Toma a minha vida, Senhor, e faça de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Deus está olhando para a terra e não está encontrando pessoas que desejam ser quebradas, não está encontrando pessoas que querem ser quebradas, amassadas, para que Ele refaça o barro podre, o barro que não serve mais, aquele eu que não serve mais para Jesus, aquele eu que estou sendo um odor para Jesus, porque eu, o meu homem velho, essa natureza caída, ela cheira mal as narinas de Jesus. Eu preciso viver da nova natureza, e o Senhor está dizendo: sim, eu soprei e fiz você de novo, mas agora eu preciso pegar essa alma velha, essa alma cansada, que vive para as coisas naturais, para as coisas perdidas e perniciosas, e quebrar isso, te dar uma alma nova, que ela possa conter um vinho novo, uma alegria nova, uma salvação perene, uma salvação contínua, que você viva com a palavra de Deus, porque para o puro todas as coisas são puras, mas para o impuro até o que é puro se torna impuro. E Ele quer fazer um vaso novo de mim. Eu ouvi John Piper, um pregador americano, reformador, e ele diz assim: Deus só unge o que Ele quer matar. Se Deus ungir alguma coisa, é porque Ele quer matar aquilo. Todos os homens que foram ungidos por Deus morreram. Todos morreram. Olha os que Jesus chamou de seus discípulos, apóstolos. Todos morreram. João não morreu de morte martirizada, mas João foi martirizado, colocado dentro de um tacho de azeite fervendo, e diziam: nega esse Jesus. E quando levantavam ele das cordas, achando que iam levantar apenas ossos, ou que a corda ia sair solta daquele azeite fervendo, surgiu um homem novamente de dentro do tacho de azeite fervendo, que limpava os olhos e a boca e dizia: vocês precisam amar Jesus. Não tinha como matá-lo, porque o Senhor disse: não é a hora. João, você não vai morrer assim. Pedro, quando entendeu que era a sua hora, ele estava fugindo de uma cidade, e quando ele estava fugindo da cidade à noite, ele encontrou alguém, e no relance da passagem ele reconheceu aquele rosto. Ele parou e olhou e falou: Senhor, és tu? E Jesus disse: sim, Pedro, sou eu. E Jesus continuou entrando para a cidade e não falou mais nada. Pedro entendeu: se Jesus está entrando na cidade, é para lá que eu vou. E Pedro voltou para a cidade e preferiu não fugir mais, porque se Jesus passou e entrou para a cidade, ele disse: eu vou para a cidade. No mesmo dia ele foi pego, preso e crucificado. Então o problema é que nós estamos querendo viver demais.
E enquanto nós quisermos viver, a vida de Deus não viverá em nós, porque Paulo bem disse, porque em nós deve operar a morte, para que através de nós opere a vida. Em mim precisa operar a morte, eu preciso morrer para encontrar em Jesus alguma coisa, para transferir para as pessoas que seja vida, senão é só uma letra morta, mais um sermão, mais um discurso. E nós não precisamos de mais um sermão, nem mais um discurso. Nós precisamos de verdade, é de uma palavra viva, poderosa, eficaz, que mude a vida das pessoas, que afete a vida das pessoas, que faz as pessoas, ao ouvir uma palavra, um sermão, isso mude elas de alguma forma, isso as constranja de alguma maneira. Para mim e para você, a palavra não pode ser uma coisa vã, ela precisa ser uma palavra que nos constrange, que nos traga reflexões e nos leve ao quebrantamento e à morte. Viver é bom, mas alguém morreu por mim, então já não posso mais ter o direito de apenas gozar, não posso mais ter apenas a vida para folgar. Ei, as pessoas estão correndo por aí de segunda a sexta-feira, cuidando de suas vidas, cuidando de seus negócios, cuidando de seus trabalhos, afadigadas, ansiosas e não sabendo como vai ser a próxima semana e o próximo mês, e as dificuldades e os problemas da vida. E Jesus está dizendo: ei, filho meu amado, meu amigo, ei, não andeis ansiosos pela vida, pelo amanhã, pelo vestir, pelo comer. Não andeis ansiosos. E Paulo depois está falando: meus irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, tende tudo que vocês precisam em petição levada aos pés de Jesus, porque Ele é aquele que cuida de vós. Então nós estamos ansiosos, nós não estamos entendendo o que é o Evangelho. Nós não estamos entendendo o que é o nosso Pai eterno. Nós não compreendemos então de verdade o que nos foi dado gratuitamente, como é a vida eterna e a salvação. Nós não fomos chamados apenas para um dia morrer e alguém pregar no nosso velório dizendo: ele foi para o céu. Não, é mais do que isso. A vida está passando, ela está acontecendo, e o que Deus quer de nós é mais. Gênesis 2,5 diz assim: e não havia chovido sobre a terra, portanto não havia brotos na terra, porque não havia homem ainda para cultivar a terra. Então Deus tem uma chuva para liberar sobre a terra, mas enquanto Ele não encontrar esse alguém, esse homem, essa mulher, em que Ele possa ser Deus Todo-Poderoso, não virá a chuva. Amós 8,11, falamos esses dias atrás: Deus tem uma fome para liberar sobre a terra, Ele tem uma sede para liberar sobre a terra. As pessoas dessa terra vão ser tomadas por uma fome de Deus, mas não virá a fome enquanto Deus não encontrar alguém que possa dizer às pessoas: ei, aqui está o pão verdadeiro. Não vai acontecer, porque alguém precisa chegar lá, ocupar aquele lugar santo e trazer de lá o pão verdadeiro. E quando você começar a comer do pão verdadeiro, você verá que de pouco em pouco as pessoas vão se aproximar e perguntar: olha, eu não sei, mas a minha vida está assim, como que eu faço para comer desse pão verdadeiro? Porque é o padrão. As pessoas estão com fome, elas não sabem do que. Elas vão em igrejas e lotam as igrejas. O problema é, quando começar alguém a encontrar o pão verdadeiro, o maior inimigo desses não vai ser o mundo, não vai ser o budismo, não vai ser o islamismo, serão aqueles que hoje estão oferecendo pão falso, porque aqueles que estão oferecendo pão falso vão se levantar contra os que têm o pão verdadeiro. Sempre foi assim e continuará assim. Quem é você, Jesus? Com que autoridade você está falando essas coisas? Ei, João Batista, quem é você para ficar falando essas coisas? Era assim lá. Depois passou, veio Pedro, João, Tiago, e eles diziam: quem são vocês para ficar falando essas coisas? Porque o que eles levavam naquela mensagem verdadeira afetava a religiosidade do pão falso que eles tinham. Mas aqueles que são os portadores do pão verdadeiro precisarão ter dentro de si uma rocha inabalável, que eles não vão temer a morte, nem a face da morte, não vão temer a casa rebelde, nem os seus olhos rebeldes, como o Senhor disse a Jeremias. Não temas, Jeremias, porque eles são casa rebelde. O que eu te mandar disser, fale. Quando Deus não encontra alguém na terra, Ele começa então do zero.
Ele fez isso com Samuel. A Bíblia diz que a chama que representava a presença de Deus no candeeiro já estava quase apagando. E a Bíblia diz assim: antes que se apague o pavio que fumega, o Senhor proveu de uma estéril um Samuel para encontrar e fazer e forjar alguém na terra. Jeremias, antes que você existisse, eu te formei, eu te criei, no ventre da tua mãe eu te vi e eu te separei para ser profeta das nações. Se Deus não encontrar nos nossos dias, tenha certeza que Ele vai começar do zero, nem que seja pelo Benjamim, nem que seja pelo Daniel, pelo Gabriel, pelo Paulo. Ele vai buscar do zero, mas Ele vai forjar alguém que corresponda a Ele. Se Ele não encontrar na nossa geração, Ele vai começar do zero, mas Ele vai fazer isso. E a estéril dará filhos de novo. Sabe uma mensagem que eu tenho sobre nós, sobre minha vida? 20 anos eu vivendo por aí, e a mensagem que Deus colocou no meu coração foram algumas. Eu carrego essas palavras na minha vida. E Ele disse: você é uma estéril. Porque tem um monte de ministério aí, frutífero, dando um monte de filhos. Eu fiz você estéril. E eu falava: Senhor, por que você me fez estéril? Porque quando eu encontrava um pastor, era uma vergonha para mim. Ele olhava e falava assim: então, como que é a tua igreja em Campo Grande? Eu falava: não tem. 20 anos eu falei: não tenho. Você não tem pessoas? Eu falei: tenho 5 ou 6, que eu faço uma reunião na casa e entrego para elas. Eles ficavam assim. Aí eu preferia não me identificar nunca como pastor. Eu falei: não, eu estou por aí, não sou que não gostava e não gosto até hoje que fico falando. E o Senhor falou: mas eu te fiz estéril. Mas tem uma coisa: a estéril dará luz, e mais serão os filhos da estéril do que a que tem muitos filhos. Em 2020 começou aqui, e Deus vai fazer algo poderoso. Eu sei, não do que eu sou, do que a Mari é, do que o Nilson é, do que a Miriam é, do que a Carol é, ou do que o Gabriel, do que o Caio é, nem do que vocês são. É porque eu acredito na palavra que Ele falou. A palavra que Ele falou é fiel e poderosa. Deus não vela sobre mim, Ele vela sobre a palavra dEle. Eu preciso olhar para a palavra dEle. Eu confio nessa verdade. Eu confio na palavra, então está feito. Porque se eu confiar em mim, eu caio. Se Deus confiar em mim, Ele está lascado. Então Deus confiou a palavra, e eu me agarro à palavra, Ele se agarra à palavra, e nós nos encontramos nela. Abraão, eu quero teu menino, eu quero teu filho. E lá vai Abraão, subindo, olhando para a palavra. Pai, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? O resto está tudo aqui. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro. E aonde estavam os olhos do pai? No cordeiro. O cordeiro está aqui, Abraão. O cordeiro está aqui. Vem, Abraão. Vem, Abraão. Sobe, Abraão. Não se canse, Abraão. Não deixe seu coração duvidar, Abraão. Não olhe nos olhos do menino, Abraão. Porque se você olhar nos olhos do menino, você nunca vai sacrificar ele. Olha para mim, Abraão. Olha para mim. Se você ficar olhando nos olhos daquilo que você ama, ou se você ficar olhando nos olhos da circunstância, você não encontrará o cordeiro da salvação. Por isso o Senhor fala: olha para mim, olha para mim. Adão, por que você caiu? Porque você olhou para você. Você deveria estar olhando para mim, Adão, não para você. Toda vez que você olhar para você, você sucumbirá. Toda vez que você olha para o Senhor, você será salvo. Então o Senhor está preparando um povo, uma igreja, um tipo de gente, e Ele vai achar, Ele vai encontrar essas pessoas. Sim, eu sei que Ele vai. E eu estava então ali, e eu comecei a notar algumas coisas que Deus começou a falar. Deus, Ele procurou e nem sempre achou. As pessoas estão sempre envolvidas em seus trabalhos, seus compromissos, e elas não percebem que isso é vaidade, é passageiro. Os dias estão passando, as horas estão contando, o tic-tac está acontecendo, e a ampulheta de Deus, a sua areia, está passando de um lado para o outro, e o tempo de Deus é chegado.
E o Senhor disse assim: a hora chegou e vocês não estão tendo forças para dar a luz. A hora chegou e vocês não estão tendo forças para dar a luz, para fazer nascer aquilo que eu gerei dentro de você. Sabe, você é a Maria de Deus. De ti está surgindo um Salvador. Se você não conseguir cuidar daquilo que está dentro de ti, isso nunca nascerá e se tornará uma salvação em seus braços. Tudo que Deus faz, Ele faz por uma semente. Ele estabeleceu que era assim o reino de Deus, e Ele faz e fará por uma semente. Ele diz: a palavra de Deus é uma semente, o reino de Deus é como uma semente, e Ele planta dentro de nós. Mas nós, na nossa ansiedade, nós queremos ver o pronto, o feito, nós queremos ver o acabado, e não é assim. Você precisa cuidar da semente, você precisa abraçar aquilo. Como uma mulher grávida, hoje eu estava vendo uma foto de uma moça grávida, e toda a foto dela, ela estava com a mãozinha na barriga, como segurando alguma coisa. Não precisa segurar nada, mas ela coloca a mão na barriga, porque ela está cuidando. E simplesmente, se ela se alimentar, a própria natureza vai fazer o bebê crescer. Ele vai sendo gerado dentro dela. Ela não fica pensando: eu vou fazer assim agora, eu vou pensar assim na força da positividade, ou eu vou fazer assim e o bebê vai crescer. Não, ela come, ela se alimenta, ela se nutre e o bebê cresce. É uma natureza. E como que nós estamos errando nisso? Deus plantou dentro de nós Jesus, e como que Ele não está crescendo em nós? Qual é a razão dele não estar crescendo dentro de nós? Alguma coisa está errada nisso tudo. E nós temos duas chances, duas opções: ou Jesus vai nascer e nós vamos viver o avivamento, ou nós vamos continuar sendo um cemitério espiritual, onde tudo que é semeado em nós é abortado. Isso não pode mais acontecer. O Senhor já não aguenta mais filhos e filhas que a eles é plantado, como diz Jeremias capítulo 2. Depois você lê Jeremias capítulo 2. O Senhor diz assim: ei Israel, eu me lembro de vocês. Eu me lembro como eu tirei vocês do Egito, e vocês para mim eram como uma noiva preciosa. Eu plantei a minha semente dentro de vocês. Como vocês se tornaram para mim uma espécie peçonhenta, venenosa. O Senhor diz assim: eu plantei uma semente inteiramente fiel a mim, e como vocês produziram espinhos e abrolhos. Será que é isso que nós estamos sendo para Deus? Espinhos e abrolhos? Mas Ele plantou uma semente fiel a Jesus dentro de mim. Ele plantou Jesus dentro de mim, e isso é perfeito. Só que Cristo, Ele vai sendo aperfeiçoado, e nós vamos caminhando, e a nossa fé, a nossa jornada de fé, o nosso amor, a nossa convicção vai fazendo o quê? Com que Cristo vai crescendo em nós, até que Ele se torne na estatura de varão perfeito, e nós vamos ser tal qual Ele é. Esse é o nosso destino, esse é o nosso chamado. Romanos 8:31 diz assim: porque nós fomos predestinados para ser exatamente como Jesus é. Então não é: mas eu sou assim. Não, você não foi feito para ser assim. Você foi feito de novo. A nova criação é uma coisa nova que foi colocada dentro de você. Isso não é terreno, isso é celestial. Isso não é normal, isso é espiritual. E isso não é feito para o pecado, isso é feito para a justiça e santidade. Eu sei de uma coisa: Jesus só não é na vida de alguém que não crê, que não honra e que não adora. Porque Ele disse assim: a força do pecado acabou. Não, mas o pecado ainda é forte dentro de mim. É forte dentro de mim porque eu não estou me rendendo a Jesus como eu deveria. Porque se eu me render, o pecado perde a força. E aí você vai poder olhar nos olhos do pecado e dizer: aqui não, Satanás, você não encontra mais lugar na minha vida. Agora, enquanto o pecado for gostoso, e você virar o rosto para Jesus e ficar olhando para aquilo ali e falando: não, mas Jesus me aceita e eu vou continuar aqui, então você não vai encontrar o poder de Deus que esmaga o pecado e só diz para você: pisa na cabeça dele agora, porque essa foi a palavra lá do início. O Senhor Deus olhou para a serpente, olhou para a mulher e disse: essa mulher, essa serpente vai te ferir o calcanhar, mas serpente, essa mulher vai te ferir a cabeça. Nós somos a igreja, a mulher, a descendente
E o Senhor deu o poder e a autoridade para eu e você pisarmos na cabeça do pecado, de Satanás. Aquele que entrou no jardim perfeito e derrubou o homem, ele vai entrar na minha imperfeição e vai ter a sua cabeça pisada. Essa é a glória de Jesus sobre Satanás no final. Satanás entrou no lugar santo e derrubou o homem. Nós vivemos num mundo perdido e vamos vencer a Satanás. Essa é a glória de Deus no fechamento das coisas. Você entrou na minha casa e derrubou o que eu criei. Agora nós vamos na tua casa e o meu povo, alguém vai me escolher, alguém vai me amar e vai pisar na sua cabeça, e o pecado não terá mais força nem efeito na vida destes. Isso não é uma utopia, isso é uma construção na mudança do seu pensamento. Paulo diz em Romanos 12: nós devemos o quê? Transformar a nossa mente, renovar a nossa mente aonde? Na palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus ela entra no meu coração e eu dou o lugar devido a ela, ela deixa de ser árvore do conhecimento para se tornar árvore da vida. Agora, quando eu leio a palavra de Deus e aquilo só entra no ouvido e sai no outro, quando aquilo não se torna vida dentro de mim, aquela própria palavra me condena, aquela própria palavra ela se torna uma lança, uma espada de dois gumes, e ela me mata. Porque Jesus disse assim: eu não vim para condenar o mundo, mas a palavra que eu vos dou, ela vos condenará. Porque a palavra que salva é a mesma palavra do juízo. E o Senhor plantou a palavra em nós. Essa palavra está aqui, no teu espírito. E é por essa palavra que nós vamos viver. É por essa palavra que nós vamos nos santificar, nos preparar, como o Senhor disse para Josué naquele deserto: Josué, prepara-te, diga para o meu povo: santificai-vos, porque daqui a 3 dias eu farei maravilhas no meio de vocês. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Um exemplo do que eu estou te falando. A Bíblia diz que um menino teve um sonho, o nome dele era José. Ele teve um sonho. E a questão é a seguinte: o menino acreditou no sonho. E Deus tinha um plano. E deu um sonho para o menino. E agora o menino é levado, vendido pelos irmãos, levado escravo para a África, para o Egito. E lá no Egito o menino passa mais de 10 anos escravo. Deus nunca apareceu de novo, a Bíblia não diz isso. Deus nunca apareceu de novo, ou um anjo chegou num novo sonho e disse: José, meu amigo, acredite no sonho, porque vai dar certo no final, eu estou contigo. A Bíblia diz que aconteceu isso? Não. Alguém teve um sonho, e o sonho precisa ser suficiente para você acreditar, não importa aonde você esteja. A pergunta agora é: o que você está vivendo é totalmente alheio à proposta, à promessa, ao sonho de Deus? Se é, não tem problema. O de José também era. E mesmo assim, Deus manteve a parte do acordo dele. E José manteve a parte do acordo dele, que foi acreditar. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando ele foi traído, não foi lembrado pelo copeiro e pelo padeiro, os caras não lembraram dele, e Deus continuou olhando e falando: José, segura aí. E José segurou a onda, continuou acreditando no sonho de menino. A pergunta é: você tem crido na palavra que Deus tem liberado no seu coração? Na promessa que Deus liberou lá atrás, naquele dia, seja ele qual for, você tem olhado para aquilo e cuidado daquilo, como que você coloca num quadro e olha para aquilo e todo dia você lembra daquilo: oh Deus, eu acredito nessa palavra. Eu tenho muitas palavras que eu acredito nelas, até hoje eu olho para elas e falo: Senhor, eu sei que ela vai se cumprir, eu sei. Não, mas é o oposto do que eu estou vendo. Não importa, eu sei que se Deus falou, Ele vai cumprir. Então eu estou ali, guardando e falando a promessa. Até que um dia, o plano de Deus é o seguinte: chegar um momento em que Faraó tem um sonho também, e o sonho ninguém conseguia interpretar para Faraó. Então chamam José, porque o copeiro, o padeiro, lembraram, viviam na frente do Faraó. Então os sábios, os mestres, os nobres, os entendidos do Egito, ninguém conseguiu decifrar o sonho de Faraó.
Então chamaram quem? Rapaz, tem um cara na cadeia que nós tivemos um sonho e ele interpretou para nós, e foi certinho, o que ele falou deu certinho para mim e para o padeiro. Chama esse menino então. Lá vem José, toma um banho para se apresentar para Faraó. Mas José não era um sábio do Egito, José não era um nobre. Se ele chega ali e não dá conta, o próximo passo de José não era sair da prisão, era morte. Em vez das coisas melhorarem, elas só estavam indo piorando. Eu estava preso e não tinha esperança de sair. Agora eu tenho uma esperança: ou Deus é comigo, ou Deus é comigo, ou Deus é comigo, porque senão acabou para mim, agora eu morro. E Faraó olha para o rapaz e fala assim: eu tive um sonho, e no sonho era o seguinte: eu via 7 vacas muito gordas, bonitas, e de repente surgiram 7 vacas magras e elas comiam as coisas. José não teve tempo assim: peraí, ô Faraó, me dá 3 dias para jejuar, me dá uma semana para me orar. Ô Faraó, agora não. O que você é precisa estar pronto quando Deus falar: é agora. O que você é em Deus precisa estar pronto, não para que quando você acha que está pronto. Você precisa viver pronto, você está entendendo? Então na hora o Espírito de Deus vem e fala para José, e José começa a falar: Faraó, o sonho é esse: 7 vacas gordas, 7 anos de prosperidade, sem igual. Mas depois virão 7 anos de pobreza em toda a terra. Então é o seguinte, Faraó: os 7 anos de abundância vai vir sobre todos, mas 7 anos de pobreza e de escassez sobre todos. Eu te aconselho agora o seguinte: nos 7 anos de vacas gordas, você ajunte, aumente o imposto do povo e guarda em celeiros o trigo e o mantimento, porque quando chegar o tempo de escassez vai afetar o mundo, e o mundo vai vir pegar comida de ti. O Faraó olhou e se maravilhou e falou: é isso. Agora então é o seguinte: eu não tenho tempo, ou não quero ficar envolvido com isso. Quem melhor que tu, moço, para assumir essa condição, já que tu tens essa sabedoria? E ali colocou um anel no dedo de José e disse: abaixo de mim, em todo o Egito, é ele que manda. Porque alguém acreditou num sonho e Deus tinha um plano. Ei, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma palavra, porque Deus tem um plano. E até que a hora chegue e as coisas se alinhem, nós temos que seguir acreditando na palavra, na promessa, no sonho. Eu me lembro do Salmo 119, 26, diz assim: uma coisa me consola na minha angústia, é que a tua promessa me dá vida, Senhor. E eu descobri que eu vivo pela promessa, e acho que você deveria viver por ela. Não há vida fora da promessa. A nossa vida é acreditar na promessa. Nós vivemos por causa da promessa. Se não houver promessa, não tem sentido nossa vida. Então aquela palavra que Deus falou com você 1 ano, 5 anos, 10 anos atrás, acredite nela, porque é por ela que você deve viver. E quando a hora chegar, você precisará estar pronto para viver nela. E era assim com os homens de Deus, foi assim com eles, será assim conosco também. Eu sempre digo e vou repetir: Noé, você precisa fazer uma coisa que ainda não foi feita, não existe, porque uma coisa vai acontecer que ainda nunca aconteceu. O que é, Deus? Eu vou fazer chover sobre a terra, e você não vai pegar o teu barco aqui lá no grande rio, você vai construir um barco aqui, nesse seco, nesse deserto. Então vem a sabedoria de Deus, e aquele homem começa a fazer. Talvez na primeira semana o menino olhava o filho dele e falou assim: pai, mas tem certeza? Sim, meu filho, vamos pegar madeira e vamos pregar madeira. Legal. 1 ano depois, então eles lá na mesma empreitada. 5 anos depois, 10 anos depois, 30 anos depois, 50 anos depois, 100 anos depois, para 120 anos depois, os caras estão terminando uma coisa totalmente sem nexo, sem noção, inédita. A palavra de Deus é loucura, ela pode ser loucura para os que não creem, porque para nós não é loucura, ela é o poder de Deus.
Então aquilo que Deus falou comigo pode ser loucura para todo mundo, mas para mim é o poder de Deus, ela vai acontecer, eu vou gerar a promessa aqui dentro de mim, e eu vou ter forças para fazê-la nascer, e eu vou segurar nos meus braços a salvação de Deus. E aí chegou outro ponto, que eu me lembro de Simeão e Ana, 400 anos de silêncio, não havia palavra na terra, não havia profecia na terra. Só que uma coisa, em 400 anos de silêncio não significa que Deus não encontrou pessoas, porque sempre enquanto a tocha estava ali, alguém continuou crendo. E o último, o derradeiro, Simeão e Ana. Não tinha um profeta para escrever nada, não aconteceu isso, mas um tal de Simeão estava no templo todos os dias e orava e buscava a Deus, e o Senhor falou para ele: Simeão, deixa eu te falar uma coisa, já se passaram 310, 320, 330 anos que não acontece nada meu novo na terra, mas tem uma coisa, Simeão, você não vai ver a morte enquanto você não segurar nas suas mãos a minha salvação. Agora diz a Bíblia que Simeão já estava avançado de dias, velhinho. Talvez eu olhava e falasse assim: puxa, será que Deus falou mesmo comigo? Será que fui eu que entendi errado? Porque eu já estou quase indo e eu não vi ainda. Aí um dia chega uma mocinha e um mocinho com um bebezinho no colo e fala: seu Simeão, nós vamos apresentar o nosso menino. Mas isso acontecia toda hora. Toda hora nascia uma criança em Israel, toda hora nascia um menino, toda hora tinha uma criança de 8 dias para ser apresentada no templo. Isso era comum. Mas eu digo sempre uma coisa: aquilo que você está fazendo que parece comum, uma hora pode se tornar extraordinário. O culto comum de todo domingo, em algum momento, pode se tornar extraordinário. A vida comum que você vive, em algum momento, ela pode se tornar absolutamente extraordinária, porque você acredita numa promessa. E quando Simeão pega de Maria o menino no colo para fazer o que ele sempre fazia, mas quando ele olha o rosto da criança, aqui dentro bate, o coração acelera, e a voz chega dizendo assim: aí Simeão, tá aí, ó, é ele. Talvez Simeão não imaginava que seria daquela forma. Talvez Simeão imaginava encontrar a salvação, um camarada já operando, fazendo maravilhas como um profeta em Israel. Talvez ele não sabia que o que ele faria seria segurar no colo a salvação. Talvez ele esperava que ele fosse ver a salvação ali, ó. Senhor, agora eu vi, olha esse homem operando o poder de Deus, olha esse homem fazendo milagres e maravilhas, olha essa palavra que esse camarada está dando, essa é a salvação de Israel. Mas aí não é como nós achamos. O cara pega só um bebezinho no colo e o Espírito Santo fala para ele: é esse, olha aí a promessa, é isso aí. Senhor, é isso? Sim, é isso. Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque eu vi a salvação de Israel. Eu vi. O que você quer ver para acreditar? Talvez você já está vendo e não está conseguindo crer. Essa criança no teu colo, essa palavrinha, essa sementinha, essa sensação, esse sentimento, essa lágrima que cai, esse queimar aqui dentro quando você se aproxima dele, você não está entendendo que é isso. Você só precisa agora cuidar disso. Ou eu vou cuidar da salvação. Eu vou cuidar. O que eu preciso fazer para cuidar da salvação, Deus? Aí ele vai te falar: faz isso. Não faça mais isso, não toque mais aquilo, não ande mais por ali. E aí você vai obedecendo, e a salvação vai crescer. A salvação vai crescer. E quanto mais ela crescer, mais da alegria você terá na sua vida. Você pode acreditar nisso? Você pode acreditar nisso? Essa é a palavra da nossa vida. Às vezes até eu me pergunto: Senhor, por que eu não consigo pregar normal? Às vezes uma mensagem para as pessoas ficarem mais tranquilas com relação aos seus problemas, às suas vidas. Mas é que eu não consigo viver assim. Essa não é a minha realidade. A minha realidade é a seguinte: Deus cuida da minha vida, e eu preciso inspirar você de alguma forma a acreditar nisso. Deus cuida da sua vida. Se você perdeu o emprego, Deus cuida da sua vida. Ainda
a figueira não floresça, que no curral não haja gado, que o fruto da videira falhe e que não haja nada nos campos. Eu vou chorar e me desesperar porque Deus me abandonou. É isso que a promessa diz? Não. O profeta disse: todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque um dia eu ouvi Deus falar uma coisa para mim, quando eu estava vendo um momento muito difícil. Ele falou assim: ei, os cavalos ainda estão na corrida, a corrida não acabou, e só acaba quando eu digo: enquanto os cavalos estiverem na corrida, eu aposto na minha palavra. Eu falei: então eu vou colocar todas as minhas fichas na tua palavra, Senhor, na tua palavra. E eu acredito nela. Então, meus irmãos, os olhos do Senhor estão procurando na terra alguém para revelar-se poderoso. Esse Deus é poderoso e você precisa conhecê-lo melhor. Eu preciso conhecê-lo melhor. Às vezes eu quase que me esmurro com a incredulidade que ainda há aqui, e que às vezes me impede de compreender melhor. Porque é assim, essa carne é assim, essa mente é assim. Mas Paulo falou: é pelo Espírito, é pelo Espírito. Então essa guerra entre carne e Espírito, ela é o tempo todo. E como dizia um pregador: o teu Espírito está aqui e a tua alma está aqui. E agora, se você buscar a Deus, o teu Espírito se fortalece, ele vai vencer a tua alma, a tua carne. Agora, se você se afasta, a tua carne vai ficando mais forte, ela vai vencendo o teu Espírito. E você vai viver essa guerra até o último dia aqui embaixo. Não vai chegar um dia que você vai ser um super-herói espiritual que vai falar: não preciso mais nem orar, ou eu estou bom agora. Não existe esse dia, não existe essa hora. A palavra diz assim: orai e vigiai, porque o santo e justo, o nosso Salvador, sendo pleno no Espírito, ele andava o dia inteiro, mas não se rendia ao cansaço. À noite ele jantava e dizia para os discípulos: eu vou ali no monte que eu preciso orar um pouco. Se ele, que era pleno no Espírito, passava ainda a noite cansado em oração, e eu e você? E eu e você? Aí está a razão de nós não conseguirmos compreender ainda os planos de Deus, de nós vivemos ainda na nossa angústia, de um mês após o outro, de uma semana depois da outra. E Deus opera hoje, e a semana que vem nós esquecemos que Ele operou. Ele faz uma coisa agora, e o ano que vem nós nem lembramos que Ele mais fez. Aí a palavra diz assim: ei Israel, lembra-te das coisas passadas, dos dias passados. O tempo todo, se você olhar, Israel era assim, e Deus fazia questão de pegar Moisés, pegar Josué, pegar Neemias, e fazia eles ler para o povo os feitos de Deus para o povo passado. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós lemos os feitos de Deus para o povo de Deus do passado, para nos encorajar em fé, para sermos o povo de Deus hoje. Então eles diziam: lembrai-vos, o Deus que vos tirou do Egito, que abriu o mar vermelho, que deu pão para vocês no deserto, que deu água para vocês no deserto. Ele continua sendo o mesmo Deus. Acreditem nele, creiam nele, não abandonem ele. E nós continuamos falando a mesma coisa. Olha para o Deus que fez coisas poderosas no passado, lá atrás. Olha para o que Ele já fez na sua vida. Lembra das coisas passadas. Olha para as veredas antigas. Olha o que Deus já fez na sua vida. Olha as maravilhas que Ele já fez. E agora vamos continuar acreditando, porque Ele fará coisas ainda maiores. Os melhores dias que vamos viver estão na nossa frente, não ficaram para trás. Você vai viver maravilhas ainda de Deus. As melhores coisas estão na frente. Então, a razão de estarmos aqui é isso: inspiração, é inspirar a buscar a Deus, a acreditar nele. Porque a verdade da palavra você só vai tomar para você comendo o seu pão, bebendo o seu cálice. Porque o que eu falo para você aqui hoje, daqui 15 dias você não se lembra mais. Olha, eu estou sendo generoso com 15. Terça-feira talvez você vai se lembrar quase de nada disso aqui. Agora tem uma coisa: quando você dobra seu joelho, entra no teu quarto, fica com Deus e Deus te dá uma palavra, isso nunca mais sai do teu espírito. Nunca. Ou pode acontecer de o que acontecer aqui entrar no teu espírito. Aí sim você vai se lembrar dessa frase, de alguma coisa vai te marcar, isso fica marcado.
Funciona assim as coisas em Deus. Mas glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pelo que Ele está fazendo no nosso meio. Glória a Deus pelas coisas que Ele tem liberado para nós. Cada domingo Ele está falando coisas novas. E nós vamos olhando um passo, depois o outro, depois o outro, e avançamos pelo prêmio da soberana vocação, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lembre, o autor é também o consumador. O que colocou a fé em você vai tomar de você quando você chegar lá e vai falar: aqui não precisa mais, agora que você me vê, agora que você está comigo. O autor e o consumador da fé. Aleluia. Glória a Deus. Tati, consegue?